Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, diz a palavra do Senhor sobre Jesus andar por sobre o mar. Vamos meditar em alguns versículos dessa passagem e eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Por enquanto até aí, vamos orar um pouco mais em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo privilégio de ser portador da Tua palavra e quero te pedir que o Senhor fale através da minha vida, Senhor. Quero te pedir que o Senhor me dê ousadia, intrepidez, que o Senhor me dê autoridade, que o Senhor me dê mais poder ainda, Senhor, desenvoltura, habilidade para com a Tua palavra, Senhor meu Deus. Usa meus lábios, ó Pai, e que cada um que está ouvindo a Tua palavra tenha o entendimento aberto, que o Senhor traga luz ao entendimento de cada um, Senhor. Fale com a Tua igreja, Espírito Santo, aquilo que a igreja precisa ouvir, Senhor. Dá vitória, meu Deus, dê ouvidos espirituais para a Tua igreja e para todos que estarão ouvindo essa pregação. Muito obrigado. Desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós não vemos em nenhuma história, na vida de nenhuma outra pessoa que tenha descido do céu, que tenha subido da terra, que tenha saído do mar, que tenha surgido do universo, alguma pessoa que tenha andado sobre as águas. Fizeram um filme há um tempo atrás de Gandhi, Mahatma Gandhi, e botou ele lá andando sobre as águas. É mentira, aquilo é ficção, aquilo é fictício. O único que andou sobre as águas foi Jesus, que inclusive deu o privilégio também para o único ser humano na face da terra, ser humano pecador no caso, devedor no caso, que foi Pedro. Isso nós vamos ver mais à frente, amém? Então é um acontecimento tremendo, é um acontecimento que faz com que nós creiamos ainda mais no poder sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós veremos nesta ministração, no decorrer dessa ministração, que além dele ter poder sobre as águas, ter poder sobre o mar, ele tem poder sobre os ventos, sobre as tempestades, aleluia. Além dele ter poder sobre o mar, sobre os ventos, sobre as tempestades, ele tem o poder gravitacional. Oh glória! Ele desce se ele quiser descer, ele sobe se ele quiser subir, ele voa se ele quiser voar, aleluia, porque ele tem todo o poder, ele é o Criador dos céus, da terra e do universo. Então são fenômenos naturais, que Jesus, ele, ao lidar com esses fenômenos naturais, ele deixa bem claro, eu sou o Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui só começa. Logo a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar. Jesus chega para os discípulos e fala, vão adiante, para o outro lado, enquanto eu vou despedindo aqui as multidões. Uma coisa que eu começo a novamente ressaltar em mais esse acontecimento, é o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo para com as pessoas. Ele é o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Ele é o pastor amado, aquele que entra pela porta da frente do curral das ovelhas, oh aleluia. Ele é aquele que, quando fala, as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe obedecem, porque sabem que ele é o pastor amado das ovelhas. Então Jesus tinha que despedir as multidões. Jesus tinha que terminar de orar pelas pessoas. Jesus tinha que terminar de curar as pessoas. Jesus tinha que terminar de dar ali uma palavra para um ou para outro. Jesus tinha que
terminar, fazer ali a despedida de muitas famílias que restavam ali. Precisava de um pouco mais de tempo. Falando em outras palavras, o Senhor Jesus precisava ter uma dedicação maior para com aquelas pessoas, porque Jesus, Ele faz sempre a sua obra completa. Quem crê, diga amém. Ele sempre faz obra completa, e Ele é um Deus de amor, é um Deus cuidadoso, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus de detalhes, é um Deus que cuida da sua vida desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés e não deixa faltar nada, porque Ele é o teu pastor. Ele é cuidadoso naquilo que Ele está tratando para com a sua vida. Deus de obra completa é o Senhor Jesus. Deus que traz zelo sobre a obra dEle. Deus que envolve a obra dEle de zelo. Então aqui nós já começamos a ver despontar essa característica maravilhosa do nosso Deus. O zelo para com as vidas, amém? O zelo para com o seu rebanho. Oh, aleluia! Vai, passem, vão para o outro lado. 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Oh, glória! Como nós temos que aprender com o nosso Senhor, a termos uma vida devotada totalmente ao Senhor Deus, o nosso Pai. Aleluia! A termos essa dependência de Deus. Jesus, ele nos ensina essa dependência de Deus. Talvez nos dias de hoje, se fosse seguir exemplos de muitos homens, eles iriam para as multidões, ouvir ali os elogios, os tapinhas nas costas. Olha, muito bem, Senhor, o Senhor curou a minha filha. Muito bem, Senhor, o Senhor deu vista ao meu filho. Muito bem, Senhor, pela multiplicação dos pães e dos peixes, nós estávamos precisando. Olha, o Senhor é fera, o Senhor é demais, o Senhor é o cara. Oh, parabéns. Mas não, o Senhor Jesus, Ele não fez isso. Ele se retirou, foi para um lugar só. Ele foi buscar a presença do Pai que ele tanto ansiava. Foi orar. Estava preocupado em fazer com que o nome dele fosse propagado. Estava preocupado em fazer com que a fama dele percorresse a terra de forma veloz. Não estava preocupado, ainda que isso tenha acontecido. Oh, glória! Porque não haverá nenhum outro nome que ficou tão divulgado entre os judeus, entre os gentios, como o nome do Senhor Jesus. Não adiantava, Jesus chamava os seus discípulos. Olha, não conta para ninguém o que vocês viram eu fazendo. Não adiantava. Jesus não podia nem andar mais em público. Tão grande era a multidão que via e comprimia o Senhor, porque a fama dele corria, porque ele estava sempre buscando a presença do Pai. Aleluia! Aqui deixa um exemplo para nós, que aquela pessoa que sempre busca a presença do Pai, aquela pessoa que sempre busca estar em comunhão com Deus, é inevitável que essa pessoa seja famosa. É inevitável que essa pessoa seja requerida. Porque quem é que não quer a presença de Deus? Quem é que não quer ser abençoado por Deus? E somente pode dar a presença de Deus quem vai buscar a presença de Jeová. Somente pode abençoar aquele que é abençoado pelo Senhor Jeová. Aleluia! E o Senhor fez isso. Se retirou. Estava orando lá sozinho. Veio a tarde. E ele continuava ali sozinho. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós poderíamos até dizer, caramba, quer dizer que Jesus deixa os discípulos no barco lá, e agora vem essa ventania terrível. Agora as águas começam a levar o barco para uma direção que os discípulos não queriam. E Jesus não fez nada. Jesus não estava se importando. Meu irmão, eu quero te dizer, ainda que pareça na sua vida que o vento está dominando, que a tempestade está querendo te dominar, ainda que os problemas estejam querendo vencer você,
ainda que pareça que não haja solução, ainda que pareça que Jesus não está ligando para você, eu quero te dizer, Jesus, Ele está se importando com você nesse momento, agora, porque Ele ama você demais. Assim como Ele amava os discípulos. O barco está lá, está indo. Às vezes na nossa vida parece que o mar está dominando, está levando a gente para lugar que a gente não quer ir. Parece que nós estamos perdendo o controle e às vezes estamos perdendo o controle da situação. E às vezes nós fazemos até coisas que não deveríamos fazer, é ou não é verdade? É ou não é? A Bíblia fala, e até o irmão Donizete compartilhou esse versículo de Tiago nessa semana, né? Tiago capítulo 1, se não me falha a memória. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, né? Seja tardio para falar e tardio em se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E nós fazemos muitas vezes o contrário. Nós somos prontos para falar, nós somos prontos para se irar, ficar com raiva. E dessa maneira acontecerá o oposto, porque a justiça de Deus não virá sobre nós. Às vezes nós fazemos muitas coisas erradas. Às vezes nós tropeçamos em muitas coisas. Às vezes nós somos falhos, por que não? Mas mesmo assim, o Senhor Jesus, Ele está sempre querendo nos controlar, nos abençoar, nos sustentar, nos fortalecer e nos fazer mais que vencedores. Porque Ele é amor. Ele não repara nas suas debilidades. Ele não repara nas suas atitudes impensadas. Ele não repara no seu agir louco muitas vezes. Que às vezes fica para nós, hein, gente? É interessante, você sabe? A gente que é crente, a gente andando pela rua ou tendo contato com outras pessoas que são ímpias. E essa semana eu fiz isso. Olha só. Você olha para certas atitudes de pessoas e você chega assim à seguinte conclusão. Isso aí não é gente não, isso aí é um bicho. Quem já pensou assim? Você já pensou, não já? Eu creio que sim, vai. Será que sou eu? Eita, parece um animal. Mas muitas vezes, ainda estando em Cristo, nós nos tornamos irracionais. E ser irracional é quando há ausência de sobriedade. Não é à toa que a Bíblia é para crente, e a Bíblia fala, sede sóbrios e vigilantes. Que muitas vezes nós estamos numa situação em que nós não estamos sendo sóbrios. Estamos tomando os pés pelas mãos, agindo sem pensar, sem refletir. Muitas vezes nós fazemos muitas bobagens na nossa vida, mas ainda assim o Senhor estará dizendo, venha cá, eu sou o teu pastor, nada te vai faltar. Ok, mas eu tenho a vara e o meu cajado que vão te consolar também. A vara sabe para que serve? A ovelhinha começa a querer andar por caminhos sinuosos. E aí o pastor, Jesus Cristo, vem com a vara, dá uma batidinha assim, sabe aquela varada? Para que a ovelhinha entre no caminho de novo que é Jesus Cristo, amém? E às vezes a gente chega até um extremo que nós acabamos caindo no precipício. Seja no precipício das dívidas, seja no precipício da inimizade, da discórdia, da confusão, da separação, da divisão. Seja no precipício da discussão. Você quer uma coisa pior que existe? Não sei, discussão é uma coisa horrorosa. Cada vez mais lenha, cada vez mais fogo. E a nossa alma, ela fica fervendo dentro de nós. A alma pecadora. E nós caímos nesses precipícios que são ciladas, acabam se tornando ciladas de Satanás. Mas nessa hora, o cajado do bom pastor, o cajado tem aquela curva assim, não tem? Para quê? Para pegar a ovelhinha que está lá no precipício e salvar a ovelhinha. Aleluia. Assim o Senhor faz com você. Assim o Senhor faz comigo, quando nós fazemos muitas vezes coisas erradas e agimos muitas vezes como loucos. Independente da situação, independente se é o vento que está, a tempestade que está nos fazendo tomar esse tipo de posicionamento, de atitude, independente. Então não esqueça disso. Se tem uma coisa que eu me baseio é no seguinte, antes mesmo de eu amar a Deus, Deus
Ele já me amava. Então eu digo para você mais uma vez, antes mesmo de você amar a Deus, Deus, Ele já te amava. Aleluia. Então quando você estiver lá nos seus fracassos, nas suas limitações, nas suas dificuldades, você deve pensar nisso, Senhor. O Senhor não vai me amar mais, porque eu estou me esforçando para te amar mais. O Senhor não vai me amar mais, porque eu estou me esforçando para não fazer coisa errada. Não, Deus. Independente da posição em que eu estou, independente do que eu sou, o Senhor me ama. Aleluia. E o seu amor não muda. O amor de Deus por você, meu irmão, não muda. Se fizer calor, Ele te ama, continua te amando da mesma maneira. Se fizer frio, Ele continua te amando da mesma maneira. Se você estiver pobre, Ele continua te amando da mesma maneira. Se você estiver rico, Ele te ama da mesma maneira. Se você for dizimista, Ele te ama. Se você não for, Ele te ama da mesma maneira. O amor do nosso Deus não muda e também Ele é incondicional. Acredite nisso. Acredite nisso. Aleluia. Então, com base nisso, você pode se animar e esperar que Deus vai te tirar de qualquer fria, de qualquer enrascada que você se encontrar. Amém? Pode ser que nessa semana que vai seguir, você se veja numa situação que de repente você provocou, que você causou essa situação. Mas não fique pensando, então eu estou sozinho nessa, não está não. Ainda que você esteja errado, o papai, o teu pai, vai te ajudar e vai te acudir. Amém? Ele vai te corrigir, não vai deixar de te corrigir, porque Ele te ama, tá? Mas Ele vai estar com você, não vai te abandonar, tá bom? Não vai te abandonar. A aliança que você fez foi no sangue de Cristo. Essa aliança é a aliança eterna. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Ô meu irmão, já estava tarde. Para quem chegou e falou para os discípulos, que já não era nem tardezinho ainda, falou, vai lá, passa lá, já vou lá. E de repente agora, tarde da noite, é que Jesus vai ter com os discípulos. Às vezes tem pessoas que elas estão vivendo uma situação tão difícil na vida delas, que parece que Deus se esqueceu dela. E parece que Deus não chega nunca. Quando eu medito naquele salmo que fala, ao anoitecer pode vir o choro, gente, eu imagino que isso aí é tempo pra caramba. É tempo demais. Tempo de choro. Tempo de sofrimento. Porque vocês já perceberam que o tempo de sofrimento na vida da pessoa parece maior do que o tempo de alegria? É ou não é verdade? Quem já ouviu falar daquele ditado? É cada ditado que vem. Alegria de pobre dura pouco. Quem já ouviu falar? Hein? Mas, de certa forma, tem um fundo de verdade nisso. É ou não é? Imagina você comendo uma comida gostosa. Acaba rápido ou não acaba? Se a dona de casa acerta a mão e tem 10 pessoas para comer, não vai durar. É ou não é verdade, gente? E o primeiro que foi lá tirar da panela e quer comer rápido para voltar para a panela, não é assim? Para tirar mais comida. Só qual não é ali a surpresa, a triste surpresa dele, quando ele vai e ele olha para a panela, não tem mais nada lá. Durou pouco. Você vai numa viagem, você vai aproveitar aquela viagem. O irmão Pedro gosta muito de viajar, né? Ele e o irmão Alzira são os bacanas aqui que gostam de viajar. Eita, nós, hein? Um dia, se Deus quiser, eu vou ser assim. Né? Olha aquela viagem. E aquele lugar gostoso, aquele lugar paradisíaco, aquela paisagem lindo. Daqui a pouco, vamos embora. Está na hora de ir embora, está na hora de voltar. Passou rápido, não é assim? E o dinheiro, quando você pega no dinheiro? Ei, nem fala, né? Rápido, você gasta rápido. Enfim. Todas as coisas que proporcionam emoções positivas em nós, parece que elas passam muito rápido. Só que o sofrimento parece que
Não acaba nunca, gente. É essa a impressão que nós temos. Daí o porquê o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. E aqui os discípulos, eles estão passando uma situação que parecia uma eternidade, basicamente. Porque a força da dificuldade, ela aumenta mais quando os recursos humanos, eles acabam. Quando a pessoa já não começa mais a ter controle sobre aquilo que ela está enfrentando. Parece que não vai acabar. Então talvez você esteja vivendo uma situação dessa. Talvez esses ventos rijos, talvez essa tempestade terrível na sua vida, talvez seja a sua vida econômica que parece que você não vê solução para melhorar. Talvez seja a sua família, um ente querido seu que está nas drogas. Talvez seja ali o seu casamento que não vai bem, que está para desmoronar todas as coisas. Talvez seja um emprego que você não consegue. Talvez uma cura que você não consegue. Não sei. Mas eu quero te dizer, se você está esperando por Jesus Cristo, Ele está agora andando sobre as águas, indo em sua direção para te levar à solução.